Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual é o primeiro passo se você quer sair do Brasil. Então não perca, já vá dando seu like, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Eu vou falar isso com base na minha experiência, no que a gente fez para vir aqui para o Canadá. Eu não sou consultora de imigração, deixando muito claro isso. É só com base na nossa experiência mesmo. Então bora pro vídeo! Bom, sem muita enrolação, eu vou falar para vocês qual é o primeiro passo para sair do Brasil. E esse primeiro passo, eu tenho certeza que você já sabe que você precisa disso, mas você não sabe que muitas coisas englobam essa palavrinha. E a palavra é planejamento. Sim, o planejamento, ele engloba todas as outras coisas, todas as outras decisões que você vai precisar fazer nesse começo, tudo engloba planejamento. Então, com base nisso, nesse primeiro passo muito importante, eu criei 6 passos dentro do planejamento que você pode seguir para então você definir as suas metas, os seus prazos, todas as outras decisões que você vai precisar fazer dentro do seu planejamento. Então, eu fiz esse guia para te auxiliar nessa caminhada que eu sei que não é fácil. Então, eu já passei por isso e com base nisso eu vou passar para vocês esses passos. Espero que te ajude. Vou tentar explicar da melhor maneira possível. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O passo número 1 é definir qual o seu objetivo final. Como assim, Tamires? Muitas pessoas começam toda a outra parte, por exemplo, elas definem para onde elas querem ir, quanto dinheiro elas precisam, e lá no final ela vai definir se ela quer só viajar, se ela quer só estudar inglês, se ela quer imigrar. Na minha opinião, é muito importante você ter esse objetivo principal desde o começo bem definido. Você quer ir só viajar? Você quer ir estudar inglês, melhorar? Você quer imigrar? O que você quer fazer com essa viagem? Qual que é o seu objetivo final? Com base nisso, todo o resto vai ser definido. Por exemplo, uma pessoa que quer imigrar para outro país e ela está em dúvida entre Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Essa decisão dela imigrar define muita coisa, porque, por exemplo, se ela quisesse só passear, ela poderia ir para os Estados Unidos e tranquilo. Só que quando você pensa em imigração, o Canadá ele tem muito mais assim facilidade para você conseguir imigrar, tem muitos programas, muitas coisas, né, de imigração e você teria mais facilidade indo para o Canadá. Então você já pensou se a pessoa não tem esse planejamento no começo, vai para os Estados Unidos e depois ela decide imigrar e aí fica aquela coisa, ou ela vai ficar ilegal ou ela vai voltar para o Brasil e aí que ela vai começar a planejar a imigração dela. Então é muito importante esse primeiro passo, que você defina o seu objetivo final. O passo 2, você já sabe o seu objetivo final e então você precisa analisar quais as possibilidades dentro do objetivo final. Por exemplo, eu quero estudar inglês. Dentro de estudar inglês, quais as possibilidades que eu tenho? Nessas possibilidades você pode ver países, por exemplo, eu posso estudar na Austrália, eu posso estudar no Canadá, eu posso estudar na Inglaterra, eu posso estudar na Holanda, não sei, tem várias possibilidades. Então, esse momento é de você estudar essas possibilidades que você tem e, no nosso caso, eu contratei uma consultoria de imigração. Por que consultoria de imigração? Porque o meu objetivo final, o passo 1, era imigrar. Então, eu já queria fazer um plano que me desse a imigração lá no final. Um plano voltado já para a imigração. Então, nesse ponto 2, como foi o nosso caso, a gente contratou uma consultoria de imigração. Você, de repente, se você quer estudar, você pode contratar uma consultoria educacional para ver qual o curso que mais vai se encaixar no seu perfil, o que para você como carreira vai ser legal. Enfim, tem várias possibilidades, então você pode estudar isso mais a fundo e entrar de cabeça, afinal é o seu plano, então você tem que estar muito certo do que você quer. No ponto número 3, você já tem todas as possibilidades em mente. E com essas possibilidades, provavelmente você vai ficar em em 2 países ou em 2 tipos de college, enfim, o que seja,
você vai ficar entre duas coisas para decidir. Então, nesse ponto número 3, você vai levar em consideração coisas como clima, a língua oficial do país, quanto você vai precisar para ir para um determinado país, quanto você vai precisar para outro determinado país, se você vai poder trabalhar enquanto você estuda, por exemplo. Enfim, tem vários fatores que aí vai depender do país que você estiver escolhendo, certo? E você vai ter que pesar nesse ponto número 3. Você vai ter que ver o que para você é melhor. Por exemplo, no nosso planejamento, a gente decidiu por Vancouver. Por quê? A gente já tinha o número 1, que era imigrar, o número 2, que foi a consultoria de imigração, que a gente viu as nossas possibilidades. A gente ficou entre Toronto e Vancouver, dentro do Canadá, porque a gente já sabia que ia migrar, então Canadá sempre foi a nossa opção. E a número 3, eu tive que escolher entre Toronto e Vancouver, e para isso eu tive que fazer escolhas, então eu escolhi em relação ao clima, por exemplo. Clima, natureza, me levou a Vancouver, porque o clima é mais ameno, tem mais natureza, tem praia, tem montanha, tem muitas outras coisas que para nós seria mais vantajoso do que Toronto. O ponto número 4, você já escolheu o local, então você já sabe se você vai para o Canadá, se você vai para a Inglaterra, para a Austrália, para Portugal, para onde você quiser, você já tem isso definido e você já sabe qual é o seu objetivo, você já sabe bastante coisa nesse ponto. Só que muitas vezes o que a gente quer, a gente ainda não consegue atingir. Eu vejo muita gente que fica com um plano, de sair do Brasil por 2, 3 anos. E por que isso, Tamires? Porque às vezes faltam certas coisas para que a gente consiga atingir esse plano. Então, na parte número 4 desse passo a passo, você vai definir o que ainda falta para que você atinja esse planejamento, que você atinja esse objetivo final. Então, por exemplo, Tamires, ainda me falta um inglês para conseguir estudar, porque eu quero estudar no Canadá, mas eu ainda não consigo a nota mínima para que eu entre no college ou o que seja. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar no papel tudo que você precisaria ter e você ainda não tem. Então, seja o inglês, seja o francês, que língua for, seja dinheiro, muitas das vezes a gente não tem o dinheiro total, a gente tem uma parte ou ainda nem isso. Coloque tudo no papel. No passo número 5, você já vai saber tudo que você ainda não tem para atingir o seu objetivo final, Então, no passo número 5, você vai estabelecer metas para que isso aconteça. Se você ainda não tem o dinheiro necessário para ir para o Canadá, por exemplo, quanto você ainda vai precisar? Então, você já vai saber por quê. Você já vai ter definido um college, então você vai saber mais ou menos quanto você vai gastar. Se você contratar uma consultoria, seja educacional ou seja de imigração, eles vão te passar os valores do que você vai precisar fazer. Você vai precisar tirar visto, provavelmente, passaporte, tudo isso. Então, você vai fazer essa pesquisa nos passos anteriores, então você já vai saber quanto você vai precisar de dinheiro. E no passo número 4, você vai saber que você ainda não tem o dinheiro necessário. Então, o passo número 5 é você estabelecer metas. O nosso Plano Canadá foi 1 ano de planejamento, tá? Em relação a algumas pessoas que eu vejo por aí, foi um planejamento até que rápido, porque a gente se desfez de tudo que a gente tinha, a gente se desfez de carro, de terreno, enfim, moto, e viemos para o Canadá. Então, pode ser que você demore 1, 2, 3 anos, já vi gente que demora 4 anos para se planejar para sair do Brasil. Vai depender de vários fatores, vai depender de quanto de dinheiro que você consegue guardar por mês, vai depender de várias coisas. Então, a questão é, independente do tempo que for demorar, se esse é seu objetivo final, não desista. Faça um planejamento de 4, 5 anos se você precisar. O importante é que depois desses 5 anos você consiga atingir esse objetivo. Importante lembrar que se o seu planejamento for de mais de 1 ano, provavelmente vai precisar guardar mais do que a cotação atual, por exemplo. Se hoje você precisa de 100 mil, daqui 5 anos, provavelmente você vai precisar de um pouco mais. Então, você
tem que guardar mais do que aquilo que você precisaria hoje. É importante que isso fique bem claro. Se o seu planejamento não é de 1 ano, 2 anos, você provavelmente vai precisar guardar pouco mais do que seria para hoje, no caso. E o passo 6, não, na verdade, ele não é muito um passo, né? É aquela coisa, você já tem tudo que você precisa, você já sabe para onde você vai, você já sabe o que falta para você atingir esse objetivo, você já sabe quanto de dinheiro você precisa, você já sabe qual o nível de inglês, você já sabe de muita coisa. Então, coloque esforço nisso. Nada é fácil, gente, nada é fácil. De repente, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para que você consiga guardar o dinheiro necessário. Enfim, não vai ser fácil, mas se você tiver um foco nisso, se realmente você estiver engajado a atingir esse objetivo, você vai conseguir, por mais que não seja fácil. Então é isso, esses foram os 6 passos que eu segui. Lembrando que essa é só a parte do planejamento, depois tem muitas outras partes. O planejamento é aquilo que você precisa saber quanto você precisa, para onde você vai, o que você vai fazer, qual é o seu objetivo final e tudo isso que eu já expliquei para vocês. E eu só simplesmente dividi em 6 passos para ficar mais fácil, mas tudo é planejamento, ok? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo da dica, deixa aí para mim nos comentários se você vai utilizar isso no seu planejamento. Eu espero que você consiga tudo que você almeja, assim como eu consegui. Com determinação, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, um beijo e até a próxima!